Tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Hoje é dia 17 de julho de 23, segunda-feira. Boa semana aí pra você. E hoje, segunda-feira, dia de programa Vaca e o Brejo, o programa em que a gente fala exclusivamente sobre o Brasil. E, bem, falar exclusivamente sobre o Brasil é uma coisa que às vezes é difícil, né? Porque o Brasil está inserido no mundo. Então, é meio complicado falar do Brasil sem falar do resto do mundo. E justamente por isso é que nós fizemos aqui no canal uma série de vídeos a respeito da China. O que acontece com a China, de maneira direta ou indireta, atinge o Brasil. E por causa disso que nós fizemos essa série sobre a economia chinesa. Uma série de programas sobre a economia chinesa. Não sei se você já teve tempo de assistir aos vídeos, se você já teve tempo de amadurecer as ideias, de pensar a respeito. Caso sim, caso a resposta seja afirmativa, você já deve ter percebido o seguinte. Por que fizemos essa série de vídeos sobre a China? Tudo bem, a China atinge o Brasil? Sim, mas muitos outros países também atingem o Brasil. Por que fizemos sobre China? Por várias razões. Primeiro, porque a China é o país mais envolvido em ações de propaganda. Quer dizer, é o país de quem é menos provável você ouça alguém falar a verdade. Em geral, você vai ouvir ou um jornalista, o que em geral, né, simpatizante ao regime chinês, que gosta do regime comunista e acha que aquilo é maravilhoso, então ele faz o possível, todo o possível ao alcance dele para louvar aquele regime, aquele país. Ou então você vai cair num outro extremo, que são os caras de direita, pessoal mais conservador e tal, que vai criticar a China porque a China, enfim, persegue minorias ou persegue cristãos, persegue quem quer que seja. Eu não tiro a razão desses conservadores ao criticarem a China por tudo isso. Só que a questão é que isso não é uma análise econômica, né? Você está fazendo uma análise, sei lá, sociológica, antropológica, política, né? E isso foge um pouco do que a gente pretende fazer aqui no canal. Aqui a gente está muito interessado em economia e finanças, em mercado. A gente só vai tangenciar esses pontos, né, sociologia e tal, na medida em que eles nos ajudem a entender melhor a economia. Ponto final. Simples assim, tá? Então a China é um país do qual se ouve muito a respeito, mas sempre com um viés que não necessariamente nos ajuda aqui. Então é sempre bom você fazer, nesses casos, uma análise, uma investigação própria, tá? Esses vídeos que eu fiz tiveram como principal objetivo, primeiro, mostrar a você que é perfeitamente possível você sair atrás de informações fora da mídia, da grande mídia, né? E que, na verdade, as melhores informações não estão na grande mídia. Essa é a característica da internet, esse é o mundo em que vivemos, graças a Deus. E, em segundo lugar, você fazendo essas análises, você começa a entender melhor como é que as peças se juntam. Você começa a perceber que muitas das verdades até então estabelecidas não eram bem daquele jeito, eram um pouco diferente, e isso te ajuda, né? Você trabalhar com finanças, você de maneira ocasional ou profissional, não importa, você fazer seus investimentos, você precisa desenvolver esse espírito de individualismo, digamos assim, né? De você fazer o seu dever de casa, independente da Bloomberg, da CNN, da Globo, da Folha. E assim, uma vez que você conseguiu juntar as peças, conseguiu descobrir coisas, mantenha-se fiel ao que você descobriu. Não importa se o resto do mundo está dizendo o contrário. Os fatos são os fatos, né? Então, essa série de vídeos que fizemos aqui sobre a China, nós não somos um canal, veja, aqui não é a National Geographic, né? Nós não estamos aqui para fazer documentário sobre país, a troco de nada. Qual era a finalidade última de estudar a China? É estudar o Brasil, né? Porque toda essa questão da China vai desembocar aonde? Nas finanças públicas brasileiras, na economia brasileira. Então,
para você saber exatamente o que vai acontecer com o Brasil, ou o que pode acontecer com o Brasil, você tem que antes saber o que está acontecendo com quem nos dá o pão, como se diz, né? Que é a China. E quando você faz essa análise, você levanta todas as informações que a gente levantou, e algumas outras que eu acabei ainda nem fazendo vídeos a respeito. Por exemplo, o maior parceiro comercial da China não é o Brasil, são os Estados Unidos. Se você tivesse que colocar num certo ranking, os 4 principais, você teria Estados Unidos, não necessariamente sempre nessa ordem, às vezes eles alternam. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Tá? Esses 4 países. O Brasil vem lá no 11º, 12º. Tá? Porque, de novo, da maneira como a mídia vende, dá a impressão de que, oh meu Deus, a China, o maior parceiro comercial da China é o Brasil. Não é. Né? Por que não é? Porque o que ela consome de nós são produtos baratos, né? São produtos que ela usa para finalidades outras que não produção industrial, ela usa para outros fins. As matérias-primas que ela compra da gente, ela usa para fabricar ponte que liga o nada a lugar algum. É isso. Ou para fabricar um monte de apartamento, de conjunto residencial onde ninguém vai querer morar e que daqui a pouco vai demolir, vai ter que ir para o chão. É para isso que ela usa. Por quê? Porque essas iniciativas, esses, entre aspas, investimentos, permitem que ela engorde os números do PIB. E aí ela faça sua propaganda mundo afora. Por que ela tem interesse em fazer essa propaganda? Porque é um regime comunista. Regimes comunistas vivem de propaganda. Todo regime totalitário vive de propaganda. Né? Você nunca vai ver por aí a Suíça ou o Japão pagando a primeira folha do jornal para falar bem deles. Né? Tipo assim, não precisa, né? Todo mundo sabe o que é o Japão, o que é a Suíça. Quem precisa de propaganda é quem realmente não tem muito o que oferecer, né? E precisa causar uma boa impressão, uma boa imagem. Então isso é um truque velho, a União Soviética fazia isso, né? Os mais novos talvez não se lembrem, os mais antigos provavelmente se lembrarão. É um jogo de propaganda, de marketing, de imagens, né? Então o Brasil é útil para a China na medida em que ele fornece as matérias-primas que ela usa para essas loucuras que ela faz, né? Que são muito mais ligadas à área de marketing, se você pensar bem, do que economia, né? Só que assim, todas essas informações são difíceis de você encontrar na grande mídia, você praticamente não vai encontrar, né? Você vai encontrar canais por aí no YouTube e tal que põem a boca no trombone, ou dissidentes do regime, ou jornalistas investigativos, pessoal ligado à área de finanças, de economia, tem de tudo, né? E que põe a boca no trombone. Você fala assim, André, como é que a gente sabe que essas coisas são confiáveis? Bom, primeiro porque normalmente o cara filma, né? Não é só a palavra dele. Ele mostra pequenos vídeos das coisas acontecendo. E segundo, você vê que existe as informações conversam entre si. É engraçado isso. Você pega duas fontes distintas, e você vê que elas convergem, né? O que uma está te apontando, a outra também está. Então, isso somado ao fato de que você está vendo são imagens, né? Não é um texto escrito. O cara vai lá e filma a desgraça e põe no YouTube. É diferente, né? Então isso faz com que você realmente possa levar a sério, né? Veja, se você para pensar que tem gente que leva a sério um simples texto da Folha de São Paulo, sem foto, sem prova, sem demonstração de nada, por que você não pode levar a sério um vídeo de uma desgraça que o cara filmou e pôs na internet e você está vendo com seus próprios olhos, né? Então esses vídeos sobre a China serviram para mostrar em que contexto que o Brasil participa da vida chinesa. E a partir disso, pararmos para analisar quais são as perspectivas para o Brasil, quais são as possibilidades futuras para o Brasil. Porque veja bem, se a gente for fazer uma analogia, baseado em todos os vídeos que eu coloquei aqui, que vocês assistiram, eu estava pensando, se a gente tivesse fazer uma analogia, como que seria, né, essa analogia? Me ocorreu acho que tem várias possibilidades de analogias, né? Mas uma que me ocorreu é a seguinte, por exemplo, imagine que você... Imagine que você tem uma joalheria, tá? E a sua joalheria é um fracasso, ninguém compra nela, ninguém quer entrar nela,
Ninguém quer gastar dinheiro na sua joalheria. Até que um belo dia entra um maluco lá. Tá? E esse maluco entra e começa a comprar joias. Né? E ele começa a levantar a sua joalheria. A sua joalheria começa a ir bem. Aí um dia você descobre, do modo que for, pouco importa, por que esse cara está comprando tudo isso. Você descobre que na verdade ele tem lá meia dúzia de cartões de crédito, ele está gastando os limites dos cartões de crédito porque ele está comprando essas joias para dar para uma moça, para impressioná-la, para causar uma boa impressão dele para ela. Tá? Pergunto a você, que futuro terá a sua joalheria? Né? A hora que acabarem os limites de crédito desse rapaz, acabou. Certo? Porque está pegando dinheiro emprestado para comprar joia, para dar para uma moça, para ficar bonito com ela, para agradá-la, para fazer, perdão, para fazer uma boa imagem dele para com ela. É isso. É a mesma coisa. É o que a China faz com os commodities do Brasil. Então, juntando Lé com Cré, você percebe o seguinte, que o Brasil está realmente numa posição muito complicada. Muito complicada. Por quê? Porque as nossas commodities, elas não têm uma utilidade prática, econômica. Veja, o Japão, por exemplo, ele fornece... Por que o Japão é um importante fornecedor de produtos para a China? Porque ele fornece uma série de componentes eletrônicos que a China não sabe fazer e que entram na produção, por exemplo, do seu celular. Na verdade, olha, a China, ela, na verdade, ela não é uma fábrica, uma grande fábrica. Ela é uma montadora. Olhe para a China não como uma grande fábrica, mas como uma grande montadora. Ela pega o microchip de um, ela compra não sei o que de outro, tal, não sei o que, chega lá, ela junta tudo e transforma isso no iPhone. Mas os chips que estão lá dentro não foram fabricados por ela, o cristal líquido não foi fabricado por ela, nada foi fabricado por ela. De novo, ela é uma montadora. Não enxergue a China como uma grande fábrica, enxergue a China como uma grande montadora. Ela vai receber mercadorias de grandes fornecedores, então Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Ela vai pegar essas mercadorias, digamos assim, essas matérias-primas que eles vão receber desses países, e vão juntar tudo isso e fabricar os produtos que você quer. Essa é a ideia. Tá? Até nisso existe um viés ideológico nas notícias da grande mídia, porque a grande mídia vende a China como se ela fosse uma grande fábrica. Só que ela não é uma grande fábrica, repito, ela é uma grande montadora. É diferente. Se você for até a Volkswagen, você vai entender o que é uma montadora. O que é uma montadora? É uma empresa que tem N fornecedores. Um fornecedor fabrica e fornece para ela o paralama, o outro o capô do carro, o outro não sei o que, e o que a montadora faz? Ela pega tudo isso, monta uma linha de produção, pega todas essas mercadorias e compacta tudo num produto, vira um carro. Isso é uma montadora. Isso é a China. Repito, a China não é uma grande fábrica, ela é uma grande montadora. São coisas bem diferentes. Então, esses países que fornecem as mercadorias que a China usa na montagem dos produtos, esses países sim. Eles, digamos assim, existe uma relação umbilical entre a produção industrial chinesa e esses países. Por quê? Porque se ela não receber os componentes eletrônicos do Japão, ela não consegue fabricar o iPhone. Não tem como. Né? Pra você ter uma ideia, eu estava vendo caneta Bic, tá? Esse tipo de caneta esferográfica, a China não consegue fabricar isso aqui. Por quê? Porque ela não tem o fornecedor que manda para ela a esferinha, que é a ponta da caneta esferográfica. Essa esferinha que está na ponta da caneta esferográfica, ela tem um diâmetro de aproximadamente 0,3 milímetros. Né? E ela tem que ser uma esfera perfeita. Não é fácil você fabricar uma esfera perfeita com um diâmetro de 0,3 milímetros. Acredite, não é qualquer país que consegue fazer isso. Parece fácil, né? Mas não é. É bem difícil. Então, sem essa esferinha aqui, a caneta inteira ela não vai existir. Então, a China é dependente desse tipo de mercadoria para fabricar seus produtos. Quando ela não tem
um componente, como no caso da esferinha, acabou, ela não vai fabricar. Tá? Se ela consegue um fornecedor da esferinha, aí ela monta. Ela fabrica, entre aspas, né? Ela vai comprar a esferinha, vai montar a caneta e vai vender. O Brasil está fora desse conjunto de fornecedores. O que o Brasil fornece para ela é uma coisa que é absolutamente inútil do ponto de vista industrial. Tá? É útil do ponto de vista de propaganda. É com as mercadorias que o Brasil fornece para a China que a China constrói suas cidades fantasmas, suas pontes ligando nada a lugar algum. Aí ok. Agora, produção industrial chinesa é outra coisa. Aí nós estamos falando de Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Esses são os 4 realmente fornecedores importantes da China, dos quais ela não tem como abrir mão. Se ela abrir mão desses caras, acabou. Aí não tem o que montar. Vai montar o quê? Caneta. Sem a pontinha ele não monta nada. Acabou. Fim de história. Assunto encerrado. Então, a mensagem de tudo isso que a gente falou sobre China e deste nosso vídeo aqui, o breve de hoje, é o seguinte. Quando você for fazer sua análise sobre as perspectivas do Brasil, considere que nós estamos para a China do mesmo modo que, no meu exemplo, o dono da loja de perfumes está pro maluco lá que fica gastando dinheiro, comprando perfume e tal, não sei o que, para agradar, a joalheria, perdão, fica comprando joias na sua joalheria para agradar a moça que ele quer conquistar. Quer dizer, que futuro tem uma joalheria dessa? Acho que nenhum. Né? Mas é o que eu acho. Aí já é achômetro, tá? Eu acho uma coisa, você pode achar outra. Eu não estou aqui para dizer a você o que você tem que achar. O que você vai achar é problema seu. O ponto central é o seguinte: as informações que são relevantes para a análise do problema estão colocadas sobre a mesa. Estão nos vídeos que eu fiz aqui sobre a China. Qual é a sua obrigação? Assistir esses vídeos e formar sua opinião. Se você assistir esses vídeos e falar, não, ok, eu acho que o Brasil tem futuro com a China, ok. É o seu ponto de vista, ninguém tem o direito de dizer o contrário. Você vai investir o seu dinheiro baseado nisso. Justo. Agora você pode assistir e falar, não, eu acho que é uma roubada, eu acho que o Brasil está ferrado na vida. Também é uma possibilidade. O fato é, você tem que trabalhar com as informações como elas são. Certo? Pelo menos deixe de pensar que o Brasil é o maior fornecedor da China e que ela usa o nosso minério de ferro para fabricar iPhone. Certo? Essa é a ideia. Tá? O principal objetivo daquela série de vídeos sobre a China era trazer informações que fossem as mais exatas possível. E é isso. Tá? A análise de todas essas informações fica a seu critério, é responsabilidade sua. Como eu disse, não estou aqui para dizer para você o que você tem ou não tem que fazer com o seu dinheiro. Mas as informações são aquelas que você viu. Se você julgar que tem futuro em tudo aquilo, ok. Se você julgar que não tem futuro, ok também. Aí é com você. Tá bom? Nos vemos mais tarde, gente. Até mais.